Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Um forte abraço a todos os nossos amigos e irmãos ouvintes. Mais uma vez, com muita alegria e muito carinho, vamos fazer aquela visita em vossos lares. Aqui. Hoje, novamente, com convidados, dando continuidade ao assunto da semana passada. Então, antes de iniciarmos propriamente dito, eu queria agradecer a toda a equipe aqui, meu amigo Alailson pela Rede Boa Nova de Rádio, meu amigo Boris e meu amigo Jefferson aqui pela TV Mundo Maior. No áudio e vídeo aqui. E vamos fazendo a nossa visita através dos prefixos 1450 e 1080 kHz, a Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, ambas aqui no estado de São Paulo. Também vamos marcando presença em vossos lares através da nossa co-irmã Rádio Cidade, 870 kHz, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, Petrolina e Pernambuco. Também vamos chegando em vossos lares através da nossa co-irmã 92.1, Rádio Boa Nova, que cobre Argentina, Paraguai e todo o sul do Brasil. Também com muito carinho, vamos chegando em vossos lares através da Parabólica Internet Reprise, pela rádio. O programa de hoje vai ao ar amanhã às 22h, pela TV Mundo Maior, sexta-feira às 19 horas. Você também pode nos acompanhar aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? A partir de terça ou quarta-feira, o programa também vai estar no YouTube. Então, todas essas mídias aqui você pode nos acompanhar. Você pode participar hoje, excepcionalmente, não ao vivo no ar. A minha amiga Margarete está nos telefones e ela vai anotar as questões e estaremos respondendo na semana que vem. Perdão, se você fizer questões, responderemos no programa de hoje. Aquelas que forem relativos a outros assuntos, responderemos no programa da semana que vem. Então você pode e deve participar conosco, você tem vários modos de fazer, todos eles muito simples. Você pode fazê-lo direto ao vivo no ar, pelo 0800 979 5011. O telefone é gratuito. Você também pode participar conosco pelo WhatsApp da televisão, que é o 996433827. Vou repetir aqui, 996433827. Você também pode participar aqui através do e-mail, que é fenomenoufo@feal.com.br. Você pode enviar aqui, nós estaremos respondendo com o maior prazer. Acusar as participações da semana. Queria agradecer meu amigo Luiz Catunda, lá de Poeiras, no Ceará. Está acompanhando o programa e está gostando da entrevista. E tem mais agora, viu, Luiz? Aguarda só mais um pouquinho. Meu amigo Guilherme de Campos do Jordão, né? O grupo dele já recebeu várias vezes, através de psicografia, a informação de que ETs e espíritos estão trabalhando juntos. Meu amigo Rafael Neves, de Arthur Alvim, São Paulo, abduções de militares. Um caso que eu trouxe há uns anos atrás, uma abdução coletiva nos Estados Unidos, também existe uma outra na África. Mas vamos ver se dessa semana que vem eu comento com mais tempo. Meu amigo Nelson Oliveira, de Araraquara, a respeito da foto que você enviou, se foi correta a análise. Eu precisaria relembrar, meu amigo, tá? Me refresque a memória, tá? Me diga que foto que é, que agora, honestamente, eu não estou recordando. Meu amigo João Carlos Duarte, o problema do fenômeno UFO, que é 99% fake. Não é verdade. O índice hoje se restringe a 3%, mas é muito maior do que isso. Fez parte da política de acobertamento, né, o diminuir a quantidade de casos. Se você pesquisar os casos do Projeto Livro Azul e outras pesquisas oficiais, você vai ver que tem muitos casos porcamente explicados, pessimamente explicados, tá? Para que se reduzisse o número a isso. Mas o número real varia de 20% a 21%, ou seja, 1/5 dos avistamentos se trata de objetos voadores não identificados. Minha amiga Isa Oliveira,
considerou o programa anterior muito bom e nos parabeniza. Obrigado em nome de todos aqui. Meu amigo Audimar Araújo não gostou da apresentação do programa. Bom, a gente não consegue agradar todo mundo, não tem jeito, mas agradeço assim mesmo, né, a sua crítica. Meu amigo Márcio Hope, que eu deveria ter tomado xarope semana passada, deveria mesmo, estava ruim a garganta semana passada, hoje está um pouco melhor. Mas agradeço a brincadeira, Márcio, obrigado pela perdão, obrigado pela brincadeira. Minha amiga Mariana Santos, existem tantos planetas que nem podemos imaginar. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Não tenha dúvida. Meu amigo Matheus de Itaiatuba, Pará. A respeito das mudanças que ocorrem com pessoas que têm contatos ou são abduzidas. Vamos tratar disso aqui hoje também. Minha amiga Alta de Souza, de Prata, na Paraíba. Acompanhei o programa há muitos anos, isso eu sei, né? E gostaria que eu escrevesse um livro. Muita gente me cobra isso. O avô foi escritor e gramático. Agora precisa ver se o neto tem a veia. Porque escrever um livro é fácil. Agora um bom livro é uma arte. Né? Pede que eu lhe envie um abraço. Olha, eu mando um enorme abraço para você, Alta, e um beijão no coração também. Participações de hoje. Esse programa faz a análise de fotos e filmes. E conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você conversa com as simpáticas moças do clube, elas vão explicar a você do que se trata, como você pode se filiar, como isso nos ajuda e os brindes que você recebe se associando ao clube. Então, conheça a iniciativa aqui, conversando com elas, que elas têm tempo e eu não tenho aqui. 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Bom, vamos apresentar os amigos aqui. Né? À minha direita, um amigo novo, né? Meu amigo Braulio, importado... Tudo certinho, Ricardo. Graças a importado de São José. Importado de São José dos Campos, exatamente. Nesse momento, sim. Né? Meu amigo Mauro Baeri, que esteve aqui conosco, importado da terrinha do biscoito. Nascido em Curitiba, morando atualmente em Jacareí. Importado de Jacareí. Jacareí. Isso aí. Né? Então hoje nós vamos dar continuidade ao assunto cura. Né? Essa área... tão discutida da ufologia, vamos tratar de outras coisas aqui também, e vamos falar um pouquinho de uma das civilizações mais fantásticas que meu amigo Braulio me deixou com inveja. Teve a oportunidade de ir até o Egito e ver um pouco da fantástica civilização egípcia. São os temas de hoje aqui do programa. Bom, vamos começar pelo começo. Mauro, né? Nós estávamos comentando semana passada a respeito de cura. Eu sou da opinião que nem todo caso é proposital. Alguns casos podem ser acidentais. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Não é? Aquele caso do policial que você narrou, que a mão foi mordida, eu fiquei sabendo que era um mico. Você já foi um jacaré, um filhote. Não é? Então, não importa qual era o animal, morde a mão de um policial, ele está com um amigo na viatura, uma nave se aproxima, ele sente um calor enorme, embora não tenha visto luz, coisa alguma, ele dispara em alta velocidade, depois ele sente uma melhora na mão, vai ver que a mão estava em ordem, curada. Existe um outro caso na França, um empresário que sofreu um ferimento de combate na Guerra da Argélia, depois cortando lenha, ele consegue colocar o machado na perna, né, 2 ferimentos, uma nave paira sobre ele e ele é curado dos 2 problemas. Pesquisas feitas nos Estados Unidos, e, se eu não me engano, em hospitais de Montreal, no Canadá, pessoas que sofreram pós-operatório e foram expostas a campos eletromagnéticos de alta intensidade, percebeu-se que elas têm um processo de cura muito mais rápido. Tá? Isso foi comprovado em hospitais dos Estados Unidos e Canadá. Por que a coisa não é colocada em prática? Aí é opinião minha. Tá? Ou talvez haja algum efeito colateral, ou o pessoal dos curativos, né, gases, paradrapo, desinfetantes por aí, falou, não, né? Vamos tirar o pão da nossa boca. Qual a sua opinião a respeito, Mauro? Acho que ocorre exatamente isso. Até porque no caso dos policiais americanos, né, que são 2 policiais texanos, o caso ocorreu em 1975, não era nenhuma doença grave. Então não dá para imaginar que fosse algo proposital, né, como nos casos de cura de câncer e outras doenças gravíssimas. Vamos nos aproximar daquele terráqueo porque ele está com ferimento no dedo. A fonte que eu peguei realmente remonta a isso, que era um filhote de jacaré pertencente ao filho dele,
Mas, assim, o eletromagnetismo parece que realmente tem uma força muito grande, né? E, sendo possível ser usado para tratamento, a gente esbarra na questão da ética do ser humano. Nós teríamos, assim, números enormes de exemplos o que o dinheiro faz, né, no nosso planeta, o que impede que seja feito em termos de progresso. Quer dizer, nós temos a tecnologia gigantesca, ainda tem gente que passa fome no planeta. Não precisamos falar mais nada, né? Passa fome, é ignorante, sim, né? Tem tudo isso de bom. E desculpe, só finalizando, e realmente, essas naves, esses objetos, eles têm uma força eletromagnética muito grande. A gente vê aqueles recorrentes os casos de que pifa, né, o motor do carro, uma série de outras coisas, equipamentos. Então, e isso deve ter realmente feito a cura, vamos dizer, sem querer, no ferimento do policial. O curioso do que você está falando no carro, o carro tem parte elétrica, né? A impressão que dá, porque normalmente quando o carro morre você tem que reiniciar, desligar o carro, voltar a chave novamente no contato ali para que haja partida. Normalmente quando um carro é paralisado isso não acontece. A nave se afasta e o carro volta a funcionar. Volta a funcionar. Agora é difícil explicar com o motor diesel. O motor diesel não tem parte elétrica e acontece a mesma coisa. Aí caberia talvez alguém mais entendido nessa parte de mecânica. Quer dizer, não, o pessoal é bom, que... isso eu tenho que admitir. Eles são muito bons, né? Eles quando querem... A influência dessas naves é tão grande, né, Gedo? Porque não só os motores são afetados, as pessoas são afetadas. Tem vários relatos de pessoas que após abduções, elas experimentaram efeitos colaterais. Tem casos de pessoa que passou sem controle, mover objetos depois de ser abduzido. Isso eu peguei um caso influência assim, em aparelhos eletrônicos, pessoas que foram curadas e tiveram o dom da cura depois. Quer dizer, a influência desses seres e das naves ela é muito grande após um contato com as pessoas. Meu amigo Braulio, né? Tudo bem? Vamos fazer um pouquinho de fofoca, vamos falar do Egito? Maravilhoso. Você teve a oportunidade de estar lá e você fez até uma correção que eu não sabia. Correto. Né? É dito que no corredor da Grande Pirâmide existe aquelas figuras que estão segurando o que parece uma lâmpada, sai um cabo. E você estava me falando que não é no corredor da Grande Pirâmide. Não é na pirâmide de Quéops, né, que você vê a lâmpada de Dendera, né? É exatamente no templo de Dendera, que é o chamado templo da deusa Hathor, né? Que fica na cidade conhecida como Dendera, que fica a 12 horas do Cairo, né? E lá você encontra vários corredores e eu realmente tive a surpresa de dar de frente, né? Dar de cara, vamos dizer assim, com essa lâmpada, que realmente seria a antecipação da lâmpada de Edison quase 2000 anos antes, né? Porque eles se utilizavam do processo de cromar peças, como está me faltando o nome agora... Galvanoplastia. Galvanoplastia. Isso já ocorria no Egito e é necessário energia elétrica para isso. Precisa correr existia a corrente elétrica fluindo ali. Mas você chegou a ver a ave de Saqqara também? Sim, a pirâmide de Saqqara, né? Não, a ave de Saqqara. Não me lembro. Que é o planador, na realidade. Okay. Não, eu vi somente pelos livros, eu cheguei a ver, exatamente. Mas quando você foi lá, você apenas se deparou... Isso em Dendera, sim. Em Dendera eu fiquei surpreso, porque além da lâmpada de Dendera, que é muito famoso, você encontra no mesmo templo, né? Que esse templo, ele é um templo dedicado à astronomia. Então você na época que Napoleão Bonaparte esteve no Egito, ele esteve numa das câmaras e encontrou exatamente no teto, né, toda a constelação onde está toda a constelação que nós conhecemos atualmente, né? E lá é conhecido como o zodíaco, o primeiro zodíaco existente no planeta foi descoberto exatamente ali. E Napoleão, já pressentindo a importância, Napoleão levou isto para Paris e está no Museu do Louvre. E, além disso, também você encontra no mesmo templo de Dendera uma seção de escadas muito interessantes, todas de pedra, mas que parece que foi derretida pelo excesso de calor. Só que pelas investigações não foi um calor à base de fogo, mas talvez... Será que como algo se fosse químico? Um laser, né? Não, um laser mesmo, né? Um laser. Aí a gente, de repente... Mas ocorreu a vitrificação dos degraus, não?
Me parece que sim, e você vê perfeitamente o degrau completamente danificado. E aí você imagina, não, mas foi o tráfico de pessoas. Não, não foi o tráfico de pessoas, por quê? Porque exatamente os templos eram restritos à família do faraó e um pequeno grupo de sacerdotes, né? Então não poderia ser um desgaste normal. Agora, como surgiu aquele desgaste? É uma boa pergunta. É um mistério, uma boa pergunta, exatamente. Só que quando você assiste um filme que parece bobo, mas de repente pode levar a essa ideia, quando você assiste Alien versus Predador 1. E aí você vê uma batalha maravilhosa dentro de uma pirâmide. E aí, de repente, eu viajei nessa história do filme, mas isso existe realmente lá no Templo de Dendera, né, que vale a pena conhecer, né? Que fica ao sul do Egito. Maravilhoso. Mauro, uma coisa que um ouvinte perguntou e a gente estava pensando em fazer, né? Houve uma sincronicidade. Quais as reações, alterações psicológicas que uma pessoa sofre após o avistamento de um UFO e principalmente após um episódio de abdução e de cura? O que você notou nisso? Você teve oportunidade de pesquisar? São reações, sempre são grandes. Obviamente vai ter uma variação dependendo da formação da pessoa, da cultura, da crença religiosa, do que ela já conhece do assunto, mas a gente pode, de forma geral, falar o seguinte: a pessoa nunca mais vai ser a mesma. Isso não tem jeito. Casos de, por exemplo, você disse que teve um senhor lá em São José que o ser se materializou ou entrou dentro da casa dele, né? Que chegou, inclusive, se não me engano, no quarto. Perfeito. Quais as alterações que a pessoa relatou ou que você notou após esse contato? A pessoa ela passa a ter os horizontes abertos, né, do ponto de vista de querer estudar, querer entender. Esse caso, felizmente, era uma pessoa assim, de personalidade forte, pessoa acostumada, né, vamos dizer, com os rigores, né, da vida no campo, desde muito cedo, trabalhando muito cedo, né? Então ele teve uma reação, eu acredito que assim, positiva, né, que ele sabe que ele viu alguma coisa totalmente fora do normal. Ele viu um ser que ele só tinha ou ouvido falar ou visto parecido, né, na televisão, mas ele não gosta muito dessas coisas, não era um aficionado por ufologia e nem se tornou depois. Ele sempre descrevia o ser, né? Eu vi um ET e tal. Quando eu pedi para ele fazer o desenho, é um ET de cabeça grande, mas não na forma, cabeça em forma de pera invertida, como é o clássico, e sim da ovalada, né? E depois no fim também, mas você tem certeza? O que você acha que você viu? Eu falo, não sei, talvez eu tenha visto uma assombração, mas uma coisa fica clara, que a pessoa passa a enxergar o mundo de uma forma diferente, ela passa a ver que a questão material ela é apenas o que a gente vive no momento. Para quem acredita em reencarnação, isso fica muito claro. Nós estamos vivendo um momento da nossa existência aqui nesse plano, né? O que existe é muito maior, muito mais amplo e muito mais importante. Nós vamos para o intervalo, já voltamos para o segundo bloco. Então, até já. Fenômeno UFO. Neste Natal, deixe a magia da solidariedade transformar sua compra em caridade. Ao adquirir seu presente de Natal na Mundo Maior, em compras acima de R$ 120, você ganha de brinde um livro para presentear o próximo e iluminar uma mente. Além disso, ainda concorre a prêmios mais que especiais. O primeiro prêmio é uma tour para conhecer a Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, no dia da Missão Espírita. O segundo premiado ganhará um exemplar de A Gênese, autografada pelo escritor e apresentador Paulo Henrique de Figueiredo e também pela escritora Simone Privato. E o terceiro premiado ganhará um kit de produtos FEAL, compostos por livros, CDs e DVDs. O primeiro prêmio vai ser sorteado ainda neste mês, no dia 28 de novembro.
e os demais serão sorteados no dia 12 de dezembro. Não deixe de participar. Acesse mundomaior.com.br. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto exclusivo. Aproveite! Olá, amigas e amigos. A Fundação Espírita André Luiz FEAL está lançando o projeto Cartas de Kardec. São 700 manuscritos do codificador da doutrina espírita, além, é claro, de outros colaboradores. Faça a sua doação a partir de R$20 através do site www.catarse.me/Cartas de Kardec. Educar, alimentar, cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400, nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Do futuro até você. Estamos aqui de volta para o segundo bloco e complementando, Mauro, se você notou alguma diferença com relação à visão que a pessoa teria da vida e da morte. Sim, a pessoa, isso entra na questão de qual é a religião que a pessoa vem, qual a formação anterior. Mas a pessoa, eu diria o seguinte, no geral, passa a ficar menos ligada a questões materiais, que é óbvio, a gente não consegue nunca se desligar do famoso contas a pagar, né? Mas a pessoa passa a enxergar as pessoas de forma diferente, a valorizar mais amizades, a vida, a natureza. Isso parece que também é alguma coisa, mexe com essa parte emocional da pessoa. Eu peguei alguns casos, aí vai muito também, né, da oportunidade. Peguei alguns casos em que a pessoa, quando passa por processos de abdução repetitivos, entra em depressão. E conversando uma vez com o Mário, ressaltei da importância do acompanhamento psicológico. Porque muitas das pessoas perguntam para você, mas quando isso vai parar? Ou como eu consigo parar isso? E não tem como, né? Eu sei de casos nos Estados Unidos, inclusive o Buddy Hopkins, já falecido, relata isso, pessoas que chegaram ao suicídio. Não suportar mais aquela situação, né, e acabar se suicidando. Então, nem sempre a coisa é tão positiva assim. Por isso que é importantíssimo o grupo que faz a pesquisa fazer um acompanhamento psicológico daquela pessoa. E, infelizmente, tem pessoas por aí que espremem o cidadão ali, tiram a informação e depois jogam a pessoa no mundo, né? E aí é problema dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado das reações psicológicas, os traumas que a pessoa vai passar, né, antes de simplesmente jogar. Meu amigo Braulio, você viu as pirâmides, né? Hoje, sim, elas estão sem revestimento, né? Elas, sim, eram revestimento. Exatamente. Hoje aparecem nitidamente as pedras da construção. Vou perguntar para você, é fácil construir uma pirâmide? Olha, 2 milhões de blocos. A parte externa da pirâmide, das 3 pirâmides, calcário, né? Cada pedra pesando em média 2 toneladas. E na parte central, no coração da pirâmide, principalmente de Quéops, você vai encontrar umas 80 pedras, mais ou menos 70, 80 pedras,
que pela informação que eu tenho, cada pedra é entre 60 e 80 toneladas. E existe uma perfeição tremenda, exatamente, que você observa dentro da Câmara do Rei, né? Que eu estive presente na Câmara do Rei, do Faraó. Então você vê aquela perfeição, aí você imagina, mas como 80 toneladas tem ali seu encaixe a 90 graus e não tem uma falha? Aí você diz, não, mas é uma tecnologia terrena, mas como? Como? Então, esse é o elemento questionador, né? Então, o Egito é um bom exemplo de uma herança física, né, através dos seus templos, de uma tecnologia que, se existiu, se perdeu. Mas será que é uma tecnologia que foi desenvolvida apenas por terráqueos ou, de repente, houve uma colaboração externa? Então, sempre nos leva a uma indagação, né, Ricardo? Existe uma segunda hipótese. Sim. Um sacerdote diz a Platão o seguinte: vocês gregos se julgam uma civilização antiga. Vocês estão enganados. Antes de vocês existiram ou houveram civilizações muito mais antigas. Com certeza. Talvez Atlântida. Atlântida. Lemúria. Você está entendendo? Então, essa é uma opinião pessoal, eu também considero a possibilidade de uma herança dessas civilizações mais antigas. Eu acredito plenamente nessa existência. Teria chegado Sim. até o Egito, porque Sim. Heródoto e... eu sempre esqueço o nome do segundo, né, também conversando com sacerdotes egípcios, os sacerdotes diziam o seguinte, que deuses teriam vindo do oeste e trazido a luz do conhecimento à civilização egípcia. A oeste seria em direção ao Atlântico. Exatamente, onde supostamente teria existido a Atlântida, né? Será que os sobreviventes foram desembarcar ali no norte da África? Fica a pergunta. Com certeza, né? Inclusive, recentemente, né, se descobriu, né? Quando eu falo recentemente, nos últimos 20 anos, que a esfinge, né, de Gizé, que está no Complexo das Pirâmides, tudo indica que ela, pelos exames, ela sofreu corrosão, mas através de água. Ela foi erudida Será por água. Será que foi na época do último dilúvio? Fica a pergunta. Você vê quantas lacunas a gente tem no conhecimento da civilização egípcia. E tem uma coisa interessante que eu vou te dizer. Eu estava andando pelo Cairo, né, uma avenida movimentada, né, meio perdidão, procurando o Museu do Cairo. De repente eu olho para baixo e vejo muitos trabalhadores, né, cavando a terra, construindo. E daí eu pensei, será que vão alargar a rua? Não, estavam desenterrando templos. Uma avenida de esfinges. E isso existe ligando Karnak, certo? Aliás, desculpe, isso aconteceu em Luxor, não foi no Cairo. Uma avenida ligando Karnak e o templo de Luxor, né, que são dois templos diferentes. Mais ou menos 15 quilômetros sendo desenterrados atualmente. Fantástico. Mauro. Eu queria, desculpa, só fazer uma observação que talvez a gente esqueça. Meu amigo Braulio foi meio na coincidência eu ter o convidado aqui hoje, porque o Carlos, que veio semana passada, que é mais antigo do grupo, daria continuidade, ele tinha compromisso hoje. E o que eu descobri, vindo de São José Jacareí para cá com o Braulio, ele foi para o Egito exatamente há um ano atrás. Ele foi para o Egito e embarcou em 24 de novembro de 2017. Vamos comemorar esse primeiro aniversário aqui no programa. Um grande presente que o Ricardo e o Mauro me deram, não posso negar. E a espiritualidade também. Paulo, você vê alguns casos, por exemplo, tá? Eu peguei casos traumáticos em hipnose, mas existem casos, por exemplo, como o da Beth Hill, né, quando o médico da nave vai fazer um teste de gravidez, que ele vai enfiar uma agulha longa no umbigo dela, e a Beth começa a gritar de dor. Aí ele toca a fronte e a dor passa. Sua opinião, deixa eu jogar o meu amigo Mauro Baile na fogueira. Mais uma vez, vamos lá. Né? Sua opinião, hipnose, ou seja, eu lhe dou um toque e a dor cessa, ou um movimento tipo Doin? Qual a sua opinião a respeito? Do pouco que eu conheço, né, pelo menos comparado ao que você conhece sobre hipnose, Ricardo, eu desconheço que a hipnose necessite de um contato físico. Então, eu iria mais para a seguinte hipótese. Ou algo próximo ao Douyin, que eles com certeza têm mais conhecimento não só do Douyin ou de qualquer outro conhecimento que o terráqueo tenha, né? Ou, como eu estava lendo hoje, uma coisa que eu agradeço ao Braulio me mandou pelo WhatsApp, que fala no magnetismo, que
sucintamente falando, é muito parecido com a questão dos passes espíritas, ou seja, então eu acho que alguma transmissão de energia Que bloqueasse a que dor. bloqueia a dor, até porque o toque é na testa, ou seja, dentro do crânio tem o cérebro, a dor é sentida, né, o cérebro tem tudo a ver com a dor, os anestésicos que a gente conhece, eles bloqueiam a dor no cérebro, né, se eu não estiver falando uma grande bobagem. Então me parece que é alguma coisa mais do ponto de vista físico e não hipnótico. É um toque na testa que bloqueasse sentir a dor. Mauro, por que nem todos os seres... É uma pergunta hipotética, Vamos claro. Né? Por que nem todos os seres têm essa preocupação? Porque eu peguei, por exemplo, casos que a pessoa gritou e gritou pra valer. Doeu. E não houve esse tipo de preocupação. Em sua opinião, né? Uma resposta talvez até de fundo espiritual. Sim, Por sim. que alguns não têm esse tipo de preocupação? A gente tem que ter em mente, que isso já foi perguntado em reuniões do nosso grupo, que é lá em São José, um evento que a gente faz, né? De onde eles vêm, quem são esses seres? Os estudos mostram que as origens são múltiplas, vêm de muitos lugares, né? Pelo comportamento deles, pela aparência, dá para se ter ideia dessa multiplicidade de origens. Se existe uma multiplicidade de origens, eles são diferentes também na sua formação cultural, na sua formação ética, vamos dizer. Ou seja, os relatos apontam que existem extraterrestres que eles têm um alto desenvolvimento tecnológico e um desenvolvimento ético, no mínimo, questionável. Ou seja, estão ali, eles são frios alguns. Alguns são extremamente frios. Eles vêm com objetivo, ou seja, se ele vem fazer uma pesquisa, ele faz a abdução, faz a pesquisa, faz o estudo que ele quer, sem se importar com o que está ali em cima da mesa. Talvez muito parecido com o que o ser humano, né, o atual terráqueo, faça com os nossos irmãozinhos menores dos animais, né? Obviamente, hoje em dia começa-se já a questionar o sofrimento que o ser humano, né, causa aos animais, mas ainda está muito iniciante isso. Mas é isso, alguns desses extraterrestres estão pouco se importando com o sentimento do ser humano. Quer dizer, realmente, então é uma questão de evolução, né? Espiritual, ético, moral. Perfeito. Alguns estudiosos da ufologia acreditam que onde há desenvolvimento tecnológico, há desenvolvimento ético. Não necessariamente. Pegando um exemplo local nosso, né, os nazistas, na época da Segunda Guerra Mundial, estavam 40 ou 50 anos à frente dos demais países em termos de tecnologia. E sobre a questão ética e moral, é desnecessário falar em que patamar que eles estavam, né? Então eu vou te repassar uma pergunta que muito me fazem em centros espíritas. Vamos lá. Se os seres são tão avançados assim, por que a abdução? Eu acho que faz parte de um programa, de uma metodologia, independente de qual o objetivo, até porque existem abduções e abduções. Tem abdução que a pessoa sente saudade, até porque falam, olha, a gente vai voltar, vamos te pegar novamente, vamos conversar novamente, e a pessoa, apesar de um susto inicial, cria-se um elo ali de amizade, de fraternidade. Outros são abduzidos e ficam apavorados, ficam em crise, vem a depressão, vem os pesadelos, uma série de coisas. Então, a abdução é algo extremamente complexo, não dá para entender abdução lendo um livro só ou apenas conversando com um abduzido. Existem dezenas de livros que tratam de abdução, os tipos são vários, as experiências são várias e, obviamente, o trauma ou a experiência que fica também é variada. Ótimo. Meu amigo Braulio, né? É dito, né, que o Egito entra em decadência quando o último representante dessas ditas dinastias divinas desaparece. Você poderia comentar alguma coisa a respeito, Braulio? Você está se referindo exatamente ao faraó Akhenaton, né? Há vários, né? Dizem Exatamente. que houve várias dinastias divinas no Egito. Isso. E o último grande faraó, né, que foi exatamente Akhenaton, que também era conhecido como Amenófis IV, certo? Ele, vamos dizer assim, ele quis exatamente fazer toda uma mudança religiosa no Egito, né? E ele é considerado o primeiro faraó, a primeira pessoa, né, no planeta que pensou exatamente no monoteísmo, né? Ou seja, provavelmente ele estava antecipando a vinda de Jesus,
mas Não deu certo. provavelmente ele não foi muito compreendido, né, pelos sacerdotes, principalmente pela a corte egípcia, né? E provavelmente isso tenha feito com que o faraó tenha sido envenenado num certo período do seu reinado, assim como a sua esposa Nefertiti. Mas ele ficou conhecido como o faraó do sol. Por quê? Porque ele, num certo momento, ele foi ao norte do Egito, a passeio numa feluca real, certo, pelo Nilo, e de repente ele tem uma visão. Ele observa o que ele chama de um sol, né, um disco. Esse disco apareceu a ele, esse disco se comunicou com ele, e a partir daquele instante ele percebeu que ele precisava mudar o Egito. E aí ele resolveu mudar exatamente a capital, que era Tebas, para a nova capital que foi construída num local virgem, que foi aonde ele avistou esse disco solar, né? Que nada mais lembra do que, quem sabe, um disco voador, né? Então ele construiu Amarna, que foi uma cidade que reinou durante quase 20 anos, só que depois foi completamente destruída pelos outros faraós, exatamente em represália, né? Inclusive Tutankhamon, né? Se chamava, nome de batismo, Tutankhaton, né? Já que ele é filho de Akhenaton, só que após a morte de Akhenaton, ele foi rebatizado, vamos dizer assim, pelos sacerdotes, já que ele era uma criança, né? Ele e a irmã dele, Merihá, se eu não me engano, né? Meritaton, desculpe. E aí ele volta novamente à adoração de Amon-Ra, né? Que era o deus, naquele momento, tradicional da região de Luxor, Tebas, né? Hoje em dia chama-se Luxor, mas antigamente chamava-se Tebas, né? Foi a grande capital, né? Inclusive, os grandes centros turísticos ao sul do Egito estão em Luxor, né? Um dos registros antigos da presença extraterrestre no planeta vem do Egito. Exatamente. Existe um registro muito interessante, conhecido como o Papiro de Tulli, né? Alberto Tulli foi um egiptólogo, ele era italiano, e ele tomava conta exatamente do setor egípcio, né? Desse museu italiano, e ele esteve no Cairo nos anos 30 para uma visita, né? Para compra de novos artefatos, para levar para a Itália. E aí o que acontece? Ele se depara, né, com um papiro. E ele, muito intrigado, começou a ler aquele papiro e via que descrevia claramente que no reinado, né, do faraó Tutmoses III, né? Tutmoses III é 100 anos antes de Akhenaton. Vale a pena citar. Tutmoses antes de Akhenaton. Ele diz que as pirâmides ficaram em determinado momento, né, foram invadidas por vários discos que lembravam o Sol. Então, ela é como se fosse uma esquadrilha de discos, né? Não podemos chamar de discos voadores, mas de discos brilhantes. E a partir daí ele pensou, nossa, eu preciso comprar esse papiro. Só que quando ele retornou com o dinheiro, o papiro já não existia mais, tinha sido vendido. Tudo indica que talvez ele ainda esteja, esse papiro, exatamente lá no Vaticano, lá na biblioteca secreta do Vaticano, né? Só que são hipóteses porque nós não temos esse registro abertamente ao público, né? Mauro, vamos lá para a sua região. Vamos. Casos de abdução na sua região, Vale do Paraíba, frequentes, raros, né? A famosa abdução física, né, que é a mais traumática, eu não tenho nenhum. Agora, aquela outra vertente, que seria a abdução extrafísica ou desdobramento, várias pessoas vêm nos relatar. Inclusive, tem uma pessoa que eu já convidei 2 vezes para evento, inclusive nesse último, que o assunto era cura, eu tentei trazê-lo, mas ele mais uma vez tinha compromisso. A pessoa que trabalha como chaveiro na região de São José dos Campos, e ele teve um sonho, né? Parece, vamos dizer, um famoso sonho, entre aspas, tal a riqueza de detalhes, onde ele foi curado de um problema de saúde no sonho. Então, o sonho é bem detalhado. No sonho, é levado para dentro de uma nave, ele tinha um problema na região abdominal, tinha dor e tal, e esse problema cessou após esse sonho. Então, tem vários relatos de abdução, e aí,
colocando essa informação que vem para mim, dessas várias pessoas que a gente acaba conversando, que relatam sonhos, eu me lembro de entrevistas da Mônica de Medeiros, também gosto de citá-la sempre que é possível, né, quando eu lembro de alguma coisa, dela falar dela mesma, que as abduções físicas têm diminuído, mas essas abduções em desdobramento têm sido muito numerosas. É muito comum, né? Só o problema disso, Mauro, é que nem todo mundo considera isso, né? Tem muita gente que considera isso um pesadelo, entendeu? Uma fantasia daquela pessoa, não considera como real. Eu acho que seria importante para os grupos de pesquisa ufológica, você vai dar a sua opinião, né? O estudo dessa área de projeciologia ou de desdobramento, no caso do espiritismo, né? Das potencialidades disso, do ser humano, até onde nós podemos chegar com isso, o que pode acontecer nesse processo. Você concorda? Plenamente, porque é uma questão de como a pessoa encara as coisas. Alguém pode encarar que o fato de exatamente até um ano atrás, o meu amigo Braulio, que é do grupo já há vários meses, eu não tinha ainda oportunidade, é muito corrida as reuniões, a gente chega um pouco antes, a hora que acaba a reunião já acaba se despedindo e vai embora, conversar como eu conversei com ele vindo para cá, eu vou conversar mais na volta. Quer dizer, é apenas coincidência que foi em 24 de novembro de 2017 que ele foi para o Egito? Tudo bem, quem quiser achar que é só coincidência, que ache. Agora a questão dos sonhos, quer achar que é só um sonho, também não tem problema, é direito da pessoa. Agora, quem quiser ir além, vai ter que estudar. Quando eu me deparei com o assunto cura, eu tenho um particular interesse por esse assunto, eu tenho um filho que tem síndrome de Down e diabetes, quer dizer, eu tenho interesse, além de como pesquisador, eu tenho interesse mais pessoal, mais familiar nisso, eu comecei com um livro que eu já tinha lido e fui reler com toda a calma. Eu gostaria até de mostrar, recomendar a quem se interessar por ufologia em geral ou interessar por assunto cura. Né? Está aqui esse livro, certo? Bacana? Dá o título, se alguém... se alguém não conseguiu ver, eu vou ler. O título é da Biblioteca Documento UFO, o título do livro é Curas Médicas por ETs. Autora uma americana, Virginia Aronson. A Virginia Aronson resolveu escrever esse livro porque ela mesma foi curada de câncer. Outra coisa interessante, eu vou mostrar novamente, é essa moça da capa aqui. Me foge o nome dessa moça agora, mas a história dela está dentro aqui do livro. Ela foi curada por um ser, né, que apareceu dentro do quarto dela. Então, as formas com que eles vêm curando as pessoas são variadas. O caso que nós citamos há pouco, né, aparentemente por um acaso, os policiais americanos no Texas, o OVNI chegou perto deles. Tem pessoas que são curadas em visitas de dormitórios, seja dentro do próprio quarto ou hospitalizadas, como tem casos famosos na Espanha e em outros lugares. Tem um caso também descrito nesse livro da Virginia Aronson. Uma pessoa é curada por um disco voador. Só que o disco voador, ele tinha mais ou menos o tamanho de um prato nosso de comida, que entrou dentro do quarto da pessoa. Inclusive, esse episódio é interessantíssimo, porque no momento que o disco estava lá, estava chegando, e a moça estava doente, bem grave, estava chegando uma irmã dela que tinha cuidado da filha dessa moça, né? Foi dormir na casa da tia, né? A menininha, a criança. Sim. E quando essa irmã dela chega, vamos dizer, para devolver a filha, ela para na porta. Eu não lembro de detalhes, mas assim, ela sente que está acontecendo alguma coisa de muito importante no quarto e ela para e fala para a menininha, a gente volta mais tarde. E era exatamente onde tinha entrado no quarto dessa moça um mini disco voador e quando ela acaba sendo curada da doença. Ou seja, os métodos de cura são muito grandes. Então, voltando, desculpa me alongar, a sua pergunta. Se a pessoa quiser achar que sonho, apenas sonho, a nossa imaginação, tudo bem. Se quiser estudar um pouco mais, vai ter que ir atrás, é claro. Vai ter que abrir a mente, né, deixar de lado certos preconceitos ou conceitos pré-concebidos e vamos ver o que tem mais aí, né? Aliás, eu comecei a fazer isso, né, graças a você, quando eu pedi, você gentilmente mandou, né, pra gente não chegar, conforme eu falei, totalmente cru aqui para entrevista, você até brincou, né, mas aí quando você começou a falar de algumas questões, né, aí eu peguei e falei, não, eu vou começar a estudar isso um pouco, estou começando. Gente, infelizmente acabou, né? Mas o meu amigo Mauro e o Braulio já estão convidados para o ano que vem nós continuarmos essa área da pesquisa ufológica, essa área do Egito Antigo. Tem muitas perguntas, né,
que não houve tempo de fazer. Obrigado, Mauro, pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Braulio. Tá? Nós é que agradecemos. Já fiz Com ameaça aos dois. Estão ameaçados de voltar aqui. Vamos ver se aí para o março ou abril, dependendo da agenda de vocês. Gente, eu queria agradecer pela audiência, né, pelo carinho. Muito obrigado, né, por esses anos todos, né? De dezembro, 18 anos no ar. Então, por isso nós estamos fazendo esse ciclo de palestras aqui, né? Para o programa Fenômeno UFO fica de maior a partir de dezembro. Gente, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem, mais uma entrevista. Até o nosso próximo encontro. Beijão no coração e até lá. Fenômeno UFO.